One Piece é um dos animes e mangás mais amados de todos os tempos. Mas o que poucos sabem é que muitos de seus personagens foram inspirados em piratas e corsários da vida real, que viveram e navegaram pelos 7 mares durante a Era Dourada da pirataria, buscando fama, poder e riquezas. Existe uma pequena diferença entre os corsários e os piratas. Os corsários obedeciam às ordens de seus reis e nações, podendo saquear apenas as nações inimigas, além de ficarem com apenas uma pequena parte dos saques. Os corsários em One Piece são os poderosos Chichibukais. Já os piratas não deviam lealdade a nenhum líder, o que os transformou em inimigos do Estado. Vai brincando de sonegar imposto para o governo pra tu ver. Eu sou o Jambrão e hoje vamos conhecer a história desses piratas e corsários que viveram ao longo de nossa história. Gold Roger. O rei dos piratas Gold Roger foi inspirado em Olivier Levasseur, conhecido por Labuse. Nascido em Calais, no norte da França. Trabalhou como corsário para a coroa francesa durante a Guerra de Sucessão Espanhola. E quando a guerra terminou, recebeu a ordem de voltar para casa. No ano de 1716, começou a sua carreira como pirata. A partir de 1720, juntou-se com outro pirata, o inglês John Taylor, e passou a comandar seus saques a partir da ilha de St. Mary, na costa de Madagascar. O maior de seus ataques aconteceu a um galeão português, quando esse estava voltando para Lisboa. O saque foi muito bem sucedido, rendendo todo tipo de riquezas inimagináveis. Barras de ouro e de prata, seda, pedras preciosas e itens religiosos. O principal deles, uma cruz de ouro maciço, cravejada de diamantes, rubis e esmeraldas, tão pesada que, segundo relatos, era necessário 3 homens para carregá-la. Após conceder anistia aos piratas que participaram do roubo, Labuse também tentou negociar o seu perdão. Mas o governo francês queria a maior parte do tesouro saqueado de volta. Levasseur não aceitou e fugiu para o arquipélago de Seychelles, próximo a Madagascar, onde permaneceu escondido. Apesar do esforço, acabou sendo capturado em 1730 sob a acusação de pirataria. Antes de ser enforcado, Olivier jogou um colar em direção ao público que continha um código criptografado com 17 linhas e proferiu algumas palavras. Aquele que decifrar esse código encontrará o meu tesouro. Ele teria enterrado um tesouro equivalente a 1 bilhão de libras esterlinas, que convertidos em reais daria cerca de 6,2 bilhões de reais. Marshal de Tite, o Barba Negra. Marshal de Tite foi criado baseado na história de um dos mais implacáveis piratas que já navegou pelos 7 mares. Edward Tite, o famoso Barba Negra que aterrorizou os mares das Bahamas. Ele foi o primeiro pirata a utilizar as Jolly Rogers, as famosas bandeiras piratas. Ele ganhou a sua alcunha graças à sua longa barba negra. Durante as batalhas, amarrava pavios em sua barba e ateava fogo. Isso aterrorizava seus inimigos. Por mais implacável que fosse, ainda havia honra nele. Não matava pessoas inocentes. Barba Negra comandava o monstruoso navio A Vingança da Rainha Ana, de aproximadamente 32 metros, com 40 canhões e mais de 300 tripulantes. Barba Negra havia feito um acordo com o governador da Carolina do Norte, sendo perdoado por seus crimes, porém continuou agindo por debaixo dos panos.
Ao ser descoberto, começou uma caçada à Barba Negra, com um cerco em uma ilhota próximo às Ilhas Virgens, nos Estados Unidos. Após ele e sua tripulação terem sido cercados, Tite levou 5 tiros e sofreu vários cortes por espadas, mas seguiu lutando até a sua morte. Roronoa Zoro. Zoro é baseado em François Olané, um pirata francês apelidado de Desgraça dos Espanhóis, devido ao terror que trouxe aos territórios espanhóis no final dos anos de 1600, já que a França e a Espanha estavam em guerra nessa época. Ele era conhecido por sua brutalidade, tendo o prazer de torturar suas vítimas, cortando dedos, orelhas e retalhando e queimando a carne de seus inimigos. Mas além disso, ele era um eficiente comandante e navegador. Isso fez com que cerca de 700 homens se alistassem ao seu bando, saqueando, pilhando, sequestrando e matando quem ousasse entrar em seu caminho sem nenhuma piedade. Durante suas maiores atrocidades, podemos citar o saque de Maracaibo na Venezuela, onde liderou uma grande expedição. Ele navegou de Tortuga com 8 navios e 600 piratas, capturando um navio espanhol carregado de cacau, pedras preciosas e moedas espanholas durante a viagem. Ao se aproximar de Maracaibo, tomou uma fortaleza que era impenetrável, atacando pelo ponto cego, adentrando a cidade pela terra. Determinado a obter os tesouros dos moradores, torturou, estuprou até que entregassem suas posses. Mesmo recebendo uma grande quantia do governo para parar os ataques, a sua tripulação continuou com os saques. Mais tarde, naquele mesmo ano, após a pilhagem de Puerto Cabello, François Olané foi emboscado por um grande grupo de soldados espanhóis a caminho de São Pedro, mas acabou escapando por pouco e acabou por capturar 2 espanhóis. Ele sacou a espada e com ela cortou e abriu o peito de um dos pobres espanhóis e arrancou seu coração com suas mãos. Horrorizado, o outro sobrevivente espanhol mostrou a Olané uma rota clara para a fuga. Durante sua fuga, seu barco ficou encalhado em um banco de areia na costa de Darim, na província do Panamá. E incapazes de mover o navio, dirigiram-se para o interior para encontrar comida. O capitão e toda a tripulação foram capturados pela tribo Kuna e futuramente mortos e devorados pela tribo canibal. Por mais que Zoro seja um personagem bondoso em One Piece, é nítido que ele é um guerreiro sádico e que gosta de cortar seus inimigos, assim como o pirata da vida real François Olané. Olané no Japão é pronunciado como Roronoa. Se você já viu One Piece, sabe que Zoro tem um péssimo senso de direção e está sempre se perdendo. Sabe quem é a única pessoa com menos senso de direção que ele? É você, seu lazarento, que vê o vídeo, não deixa o like, comentário e não se inscreve no canal. Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Jirai Bunny. As tentativas de deixarem as mulheres para trás não deram muito certo. As tradições diziam que elas traziam má sorte. Muitas mulheres começaram a se vestir de homens e entrar escondidas nas embarcações, porém a farsa não durava tanto tempo. Mesmo assim, não desistiram. Em pouco tempo, elas conquistaram respeito e passaram a serem vistas como iguais, tanto em direitos como em bravura. Podemos citar as piratas Mary Read e Anne Bonny. Anne era filha de uma rica e poderosa família e serviu de inspiração para a criação da personagem Jirai Bunny, uma das supernovas do anime e mangá. Bonny fugiu disfarçada de homem em uma embarcação onde conheceu o capitão John Calique Jack e futuramente se casaria com ele.
Mas não se surpreenda por ela ser uma mulher. Mesmo não tendo a força física de um homem, ela se destacava por sua inteligência e estratégia, conseguindo atacar seus inimigos de maneira rápida, furtiva e brutal, sem que eles conseguissem escapar ou sequer revidar. Relatos dizem que Anne e Bond se tornaram amantes com o passar do tempo. Nessa época, relacionamentos e casamentos homossexuais eram aceitos pelos piratas. Bond e Reed acabaram sendo capturadas e condenadas à forca em 1720, porém Bond estava grávida e foi poupada. Muitos acreditam que ela foi salva graças à influência de seu pai. Eustace Kidd. Eustace Kidd, o famoso Capitão Kidd, é um dos personagens mais poderosos do universo de One Piece, sendo inspirado no escorsário e pirata escocês William Kidd. William Kidd nasceu em 1645 na Escócia, mas mudou-se para Nova York para se tornar um aprendiz de corsário. Mas rapidamente se destacou por sua inteligência e destreza, e em pouco tempo começou a sua carreira como capitão de um navio mercante, navegando pelos oceanos em busca de riquezas e aventuras. No entanto, sua sorte começou a mudar quando ele recebeu uma comissão do governo inglês para perseguir e capturar piratas do Oceano Índico. No entanto, sua missão original era capturar esses piratas, mas isso não durou muito tempo, pois ele logo começou a se envolver em atividades piratas por conta própria. Kidd atacou e saqueou inúmeros navios ao longo das rotas comerciais no Oceano Índico e no Mar Vermelho. Isso fez com que vários homens entrassem em sua embarcação e ser conhecido por Capitão Kidd. Em 1698, a notícia de suas atividades piratas chegou às autoridades britânicas. Ele rapidamente se tornou um alvo para as forças navais britânicas que estavam empenhadas em acabar com suas atividades. Em 1699, após uma série de encontros e batalhas com navios britânicos, Kidd foi capturado e levado a Londres para ser julgado por pirataria. Em 1701, ele foi condenado à morte por enforcamento, mas no momento de seu enforcamento a corda se partiu e logo o carrasco teve que substituir a corda. Isso lhe deu a alcunha de Capitão Kidd, o homem que foi enforcado 2 vezes. Durante sua captura, Kidd afirmou que havia enterrado um tesouro no valor de milhões de dólares em algum lugar desconhecido. E o mais incrível dessa história e sobre seu tesouro enterrado é que provavelmente ele tenha sido escondido aqui no Brasil. Existem alguns relatos dizendo que em algum momento da história do Capitão Kidd, ele desembarcou na ilha de Fernão de Noronha em busca de suprimentos e alimentos, onde teria enterrado seu tesouro composto por ouro, prata, diamantes, rubis e diversas outras riquezas avaliadas em milhões de dólares. Será que esse tesouro ainda está enterrado em algum lugar, ou alguém já o encontrou e tenha se tornado uma mulher ou um homem extremamente rico? Galera, ainda existem mais de 10 personagens de One Piece que foram inspirados em piratas que realmente existiram, como o Ace, Silver Rayleigh, a Big Mom, Álvida, o Bartolomeu Kuma e muito mais. Se você quer uma segunda parte desse vídeo, deixe aí nos comentários One Piece da vida real segunda parte. Assim que atingirmos 100 comentários pedindo a segunda parte, já iremos lançar o vídeo que já está gravado e pronto aqui no canal. Vou deixar um card no final desse vídeo falando sobre a Era de Ouro da pirataria. Corre lá para acompanhar esse vídeo. Conto com vocês deixando seu like, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E como de costume, nos vemos semana que vem.